Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola de Relacionamentos do Instituto Janus Santucci. E hoje nós estamos aqui para falar sobre 4 temas bastante importantes para o seu relacionamento. E mesmo que você não esteja em um relacionamento, eles são aplicáveis e é interessante que você preste atenção neles para poder se precaver no momento que você estiver num relacionamento. Isso porque, em geral, as pessoas não pensam muito sobre as crenças que elas alimentam uma vez que elas estão dentro de um relacionamento. Na verdade, nós dificilmente pensamos sobre como os relacionamentos funcionam e se as nossas ideias sobre como um relacionamento funciona, se elas tendem a ser corretas ou se elas são, na verdade, desejos que as coisas fossem daquela maneira, quando na verdade elas não são, ok? Então, antes de qualquer coisa, eu quero convidar você para se inscrever nas nossas redes sociais, entrar na página do Instituto Janus Santucci, lá no Facebook da Escola de Relacionamentos, acessar os canais da Escola de Relacionamentos e do Instituto Janus Santucci também. Tem sempre muito material lá para que você consiga entrar em contato com relacionamentos, com como melhorar seu desempenho no dia a dia através de processos terapêuticos, uma série de vídeos esclarecendo dúvidas sobre as principais dificuldades que as pessoas têm em relação à questão de muitas vezes problemas de saúde mental, dificuldades de motivação, como melhorar a comunicação do relacionamento. Então nós temos, dentro dessa nossa iniciativa do Instituto Janus Santucci da Escola de Relacionamentos, formada essa família de estudos mesmo. A ideia é que nós consigamos, dentro dessas aulas que nós estamos promovendo, formar um grupo de pessoas que estão ali buscando construir relacionamentos sólidos, relacionamentos de diamante, aonde não importa o trabalho que dê, nós vamos conseguir lapidar esses relacionamentos de dentro para fora. A ideia é que nós consigamos que esses relacionamentos se tornem sólidos, luminosos, bonitos, fortes, capazes de resistir a qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de ameaça que vier de fora. É um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas que com certeza vale a pena. E o que eu puder fazer para ajudar você, eu vou fazer. Então, vem comigo e hoje a gente vai discutir quais são essas 4 crenças que podem efetivamente atrapalhar muito seu relacionamento amoroso, ok? E uma das crenças que as pessoas geralmente têm, na verdade, isso daqui existe desde a época da vovozinha, desde a época do Guaraná com rolha. É essa coisa do, ele tem um problema ou ela tem um problema, mas depois que casar muda, né? E a história está repleta de pessoas que tentaram mudar outras pessoas ao longo do relacionamento. E, gente, vamos aprender o seguinte, né? O namoro, o tempo que você está conhecendo a pessoa, porque hoje em dia a gente perdeu um pouco esse senso, né, das fases do relacionamento. Hoje em dia, antigamente você tinha a questão do namoro, o namoro é um tempo de conhecer o outro, saber se o outro ele é para você, se ele está alinhado com as mesmas metas, com os mesmos objetivos, se existe uma compatibilidade de gênios, ou seja, se vocês não são duas pessoas que vão se matar ao longo da vivência conjunta de vocês dois. O tempo para você conhecer a família do outro, para você conhecer como o outro funciona, como ele pensa, o que ele quer, o que ele não quer da vida dele, né? Só que hoje em dia, na verdade, os namoros eles são mini casamentos. Na verdade, hoje em dia, quando a gente casa, a gente tende a falar que o casal simplesmente juntou as contas, né? Só que antigamente você tinha bastante isso, né? Que durante a fase do namoro você começava a entrar em contato com alguns problemas que poderiam ser grandes problemas no futuro e deixar passar. Por quê? Porque, como nós vimos ao longo da nossa última aula, esse primeiro ano ele é muito forte dentro de uma sensação, de um coquetel químico intenso de dopamina, né? Ou seja, o que acaba acontecendo, esse primeiro ano ele é muito forte dentro dessa questão do coquetel de dopamina, né? Então você acaba tendendo a querer passar um pano maior com relação às imperfeições do outro. E elas se tornam efetivamente problemas quando essas imperfeições elas acabam afetando você em valores inegociáveis da sua parte, né? Quando o outro ele é bruto, quando o outro ele é acomodado, quando o outro ele é negligente. E você começa a perceber que na verdade não existe boa vontade de conversa, boa vontade de mudança, não existe uma vontade ali de realmente reparar e resolver o problema. Pode acontecer da pessoa pensar, mas o compromisso do casamento vai fazer com que essa pessoa mude, etc. Más notícias, não apenas ela não vai mudar por conta do compromisso do casamento, como possivelmente o casamento servirá para poder estagnar a situação, né?
O casamento ele é o momento onde vocês estabelecem a base comum e a partir dali a pessoa ela precisa começar a investir energia própria. Depois de um tempo a atração natural ela vai embora. Você precisa querer construir a atração natural, você precisa querer reparar, você precisa querer ter resiliência, né? E eu costumo brincar, se vocês assistiram Game of Thrones, eu não quero dar spoilers, mas existe sempre aquela coisa do perdão do septo, né? Ou seja, tem dois tipos de situação que vocês podem conversar. Vocês realmente podem conversar buscando ali essa mudança, sendo porosos, ou existe a questão de uma reparação que ela é sempre acompanhada de uma penitência muito dolorida, que na verdade acaba atrapalhando cada vez mais o casal. Por quê? Porque vocês vão, depois de um tempo, ter que despender frustração, ter que despender comparações contínuas entre o que você esperava do relacionamento e o que o relacionamento efetivamente pode dar. Porque você não quis ver o relacionamento como ele se apresentava lá atrás, né? Na verdade, talvez o problema do seu cônjuge ele não seja nem um problema muito pesado, mas pelo fato de você não ter feito esse movimento interno, de conseguir mensurar, de conseguir colocar ele em perspectiva, ele pode começar a pesar para você. Isso é algo realmente bastante terrível, né? Eu vejo todos os dias isso nas mentorias e consultorias por Skype, ou até mesmo pessoalmente, né? Chega alguém e fala, poxa, mas eu queria que o fulano ou a ciclana fosse de tal e tal e tal maneira. É aquilo que a gente diz, dentro da mentoria o que nós conseguimos é sempre trabalhar buscando que o seu posicionamento ele propicia a abertura do outro, ele propicia o feedback do outro, ele encoraja a mudança do outro, mas é sempre uma escolha bastante pessoal, tá bom? O segundo tópico que eu acho muito importante que nós discutamos hoje é a pessoa que ela acredita que a busca de individualidade dentro do relacionamento ela sempre aguenta mais um passo. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui eu costumo ver depois de um tempo de casados, né? Principalmente quando o casal ele tem uma discrepância de idade, geralmente, ou enfim, quem geralmente passa por isso é o pessoal mais novo que está dentro do relacionamento. Uns meses atrás eu atendi um casal de meia idade, onde a mulher ela era mais nova e ela acabou entrando numa situação onde ela, do dia para a noite, percebeu que ela não estava conseguindo trabalhar a individualidade dela como ela gostaria de trabalhar. Então ela começou a sair mais com as amigas, ela começou a se dedicar mais aos grupos sociais, passar mais tempo com os grupos de amigos do que com o marido. E no primeiro momento, se o marido, quer dizer, aqui quando eu falo marido a gente está falando do exemplo, mas pode ser qualquer um dos dois, tá? Dependendo de quem está na posição da situação. O marido ele vai querer entender, se ele ama essa esposa, ele vai querer entender o que falta, o que ele pode fazer para torná-la mais feliz, onde ele pode ceder um pouco mais. Isso é um movimento natural. Só que, em geral, eu costumo comparar esse tipo de fase a uma fase muito parecida com uma segunda adolescência de relacionamentos. Da mesma maneira que um adolescente ele precisa reafirmar as bases pessoais, negando as bases que estão em volta, como a dos pais, nos relacionamentos isso acontece com o cônjuge. Ou seja, você começa a ser um espizinhar seu cônjuge, a pegar pesado, no sentido de sempre achar que a tolerância dele vai ser cada vez mais longa, quando na verdade não vai. Por quê? Porque depois de um tempo, quanto mais você pede, mais seu cônjuge ele acaba dando um jeito de se espremer para ceder, liberando espaço para você fazer suas coisas, liberando espaço para você passar tempo com os seus amigos, para poder cada vez menos estar presente dentro do relacionamento. Das duas, esse relacionamento ele vai romper feito Titanic depois de bater no iceberg. Chegou um momento que o negócio pendeu tanto, ele estava meio penso que uma das partes quebrou no meio. Tá? Um exemplo triste, mas enfim, é o que me vem na cabeça. Ou o que vai acontecer é que cada vez que você não quiser estar do lado, ele vai acabar fazendo alguma outra coisa. Ou seja, o movimento de individualidade ele vai gerar individualidade. E eu não estou aqui dizendo que você não possa ter tempo para poder ler um livro, poder conversar com uma amiga ou com um amigo. Não é isso. Mas aqui é uma questão de prioridade. Se você quer que o seu relacionamento ele seja uma troca, se você quer que ele seja uma comunhão, comunhão exige tempo, exige dedicação, exige abertura, exige reparação, exige boa vontade, exige um monte de coisas. Então, o que acaba acontecendo é que é necessário que nós aqui tenhamos essa boa vontade de perceber também o limite do outro e não usar esse limite indiscriminadamente, tá?
porque pode ser que o outro ele esteja fazendo um esforço muito grande para poder aguentar o seu tempo, tá? Esse casal que eu trabalhei na mentoria, né, ele hoje é um casal que está melhorando, está bem, acho que também parte do princípio da gente conseguir entender e acompanhar um pouco do momento das pessoas dentro do relacionamento, né? Em geral, as pessoas elas me perguntam como é que funciona a mentoria. E eu adoro falar sobre a mentoria, porque a mentoria para mim é o momento em que nós conseguimos olhar a fundo para o seu relacionamento. É o momento em que nós conseguimos olhar e não apenas entender o que aconteceu, mas dissecar, assim, fazer um diagnóstico preciso, entender quais foram os erros, entender quais foram as fases que esse relacionamento passou, entender o que podia ter sido feito e não foi. E aí o que acontece? Uma vez que a gente entendeu esse relacionamento juntos, aí eu entro como mentor e eu posso orientar você, dentro desse diagnóstico que a gente fez, a como se posicionar da melhor maneira possível, não apenas para levar as suas chances de recuperação desse relacionamento e de melhoria dele até o topo, mas também sobre como você pode tirar e extrair o melhor que esse relacionamento pode te dar. Como ser realmente feliz dentro do relacionamento, como realmente ter uma ligação bacana com seu cônjuge, com seu parceiro, né? E assim, o atendimento da mentoria é um atendimento que acontece ou por Skype ou pessoalmente. Ele é um atendimento que acontece em 1 hora. Em 1 hora nós cumprimos os 4 passos necessários para que nós consigamos terminar a mentoria com esse diagnóstico preciso e com essa mentoria com os passos que você pode desempenhar feitos. Okay? Para o pessoal que não está no estado de São Paulo, Vinícius, eu queria muito fazer, mas eu moro muito longe daí. Não se desespere, nós também atendemos via Skype, via WhatsApp, via chamada de vídeo, de áudio. Por quê? Porque a mentoria ela consegue ser feita de uma maneira bastante flexível. Os 4 passos eles podem ser feitos também via trabalho remoto. Então, muitas pessoas me perguntam se existe perda de qualidade. Não existe perda de qualidade. Não é uma sessão terapêutica, é uma sessão de informação, é uma sessão quase que de educação. Então você não vai perder nada se você agendar uma sessão por Skype, né? E também uma coisa que eu gosto muito do trabalho na mentoria é que eu tenho a chance de poder trabalhar mais a fundo com o seu caso, passando também os meus exercícios pessoais. Geralmente são materiais, são áudios, são exercícios que eu faço no meu dia a dia, que melhoram e muito a minha comunicação, não só dentro do meu relacionamento com a Núbia, mas melhoram também a minha comunicação com as outras pessoas, com os meus relacionamentos profissionais, meus relacionamentos de amizade, familiares. Então, na verdade, uma bomba do bem que você acaba recebendo para poder sair voando, decolar mesmo dentro das ligações que você faz, ok? Se você ficou interessado na mentoria, entre em contato comigo, envie um e-mail para vinicius@jsinstituto.com.br, tira suas dúvidas, ok? Para quem assistir essa aula, nós estamos estendendo para quem está assistindo essa aula o desconto base que nós damos para quem compra o kit Reconquistar. Quem compra o kit Reconquistar paga 50% do valor da mentoria no processo de atendimento. Ou seja, o valor ele sai de 597 para 297. Então, entre em contato, fala, Vinícius, no e-mail, olha, eu estava assistindo a aula, eu quero aquele desconto especial que você me falou. A gente vai mandar o link, nossa equipe vai mandar o link para você e você vai agendar um horário para conversar diretamente comigo. Nós vamos ter 1 hora juntos para poder discutir o seu relacionamento, para a gente conseguir tirar todas as suas dúvidas, porque só quem está numa situação de crise sabe o pesadelo que é não saber o que vai acontecer daqui a um dia, daqui a 2 dias, como é que o outro vai reagir. Parece que você quer que aquela tensão, aquele pesadelo simplesmente acabe. Ou seja, nosso objetivo é buscar que você tenha um relacionamento leve, tranquilo, saudável. E no que eu puder ajudar você com isso, conte comigo. Então, entre em contato, não deixa para depois, porque em relacionamentos, como a gente está vendo, as coisas elas podem mudar do dia para a noite. E assim, é quase como perder o trem. Você não quer perder o trem, você não quer ter que esperar outro para não saber se você vai chegar lá na hora. Então, manda um e-mail para mim e vamos conversar. Vai ser um prazer encontrar você e ter contato com essa história. Ok? Então, tá bom. Vamos então para nossa terceira tag, para o nosso terceiro tópico da aula de hoje, que é a crença que as pessoas têm que o relacionamento ele vai se montando sozinho. É quase como se ele fosse um crescimento espontâneo, né? É quase como se eu plantasse um jardim e deixasse que a chuva regasse, o sol alimentasse, onde eu vou lá, eu acho que vai estar tudo certinho, crescendo de uma maneira bacana. Quando você entrar nesse relacionamento, quando você entrar nesse jardim, o que você vai ver é uma série de ervas daninhas.
Que você vai ver uma série de árvores mal podadas, morrendo, pragas infestando por todos os lados. Por quê, gente? Porque o relacionamento ele tende a funcionar muito bem de uma maneira bacana sozinha quando ele tem esse aditivo da atração inicial, ok? Só que depois de um tempo de relacionamento você precisa pensar sobre ele. Você precisa refinar a comunicação do relacionamento, você precisa tentar entender o outro lado, você precisa fazer concessões, e isso em geral são coisas que não são gostosas no primeiro momento de fazer. Ok? É aquela história, poxa, mas no começo do nosso relacionamento existia uma coisa natural, que parecia que as nossas brigas não duravam, agora elas só duram. Sim, porque no começo do relacionamento, aquela bomba química que vocês estavam sentindo de atração, de dopamina, ela fazia com que fosse gostoso vocês se resolverem logo para voltar para o estado original. Agora não é bem por aí. Você está num relacionamento depois de um tempo, passou 1 ano, 2 anos, na verdade é muito próximo de você chegar perto de um espelho. Você começa a ver as imperfeições do outro, você começa a ver as imperfeições, as marcas de expressão, as rugas. Então é muito importante que você pense na gerência desse relacionamento. O que você quer para o relacionamento, quais são as suas metas para ele, saber se o outro tem as mesmas metas, se ele quer os mesmos objetivos que você tem para o seu relacionamento, se vocês conseguem estabelecer um espaço de diálogo, um espaço onde vocês também tenham ali uma capacidade de resiliência e de paciência, porque é como afinar um instrumento musical complexo, ok? Você não chega e tira a guitarra da caixa e começa a tocar. Porque a guitarra ela vai ficar cada nota num tom. Né? Ela vai acabar saindo, as cordas elas não estão afinadas. E afinal o relacionamento é algo muito parecido com isso. Okay? Então você vai ter que ter um trabalhão ali em alguns momentos, vai ter que ter uma bateção de cabeça para que você consiga se afinar com relação ao seu parceiro. Né? E o quarto ponto dessa aula, que eu acho que é muito importante, é a prepotência, é a arrogância de você achar que você já conhece o outro completamente. Né? Eu costumo dizer que o outro é um livro que você vai ler o resto da sua vida na melhor das hipóteses. Tá? Por quê? Porque quando você acha que você está conhecendo o seu parceiro, quando você acha que você conhece as pausas que ele faz, quando você acha que você conhece o pensamento que ele tem, tudo muda. Porque ele muda. Porque ele entra numa fase diferente. Porque ele vai olhar para o relacionamento de vocês de uma maneira completamente diferente do que ele estava olhando até então. E você vai se sentir incomodado com isso. Ok? Então, Vinícius, como é que eu faço então para não cair no erro de achar que eu já conheço o outro em todos os detalhes? A primeira coisa é, pergunte para o outro. Interesse-se realmente pelo outro. Como é que eu sei a diferença entre um cara controlador dentro do relacionamento e alguém efetivamente interessado em aprender sobre o outro? É porque um conclui, outro pergunta. Isso é uma coisa que eu aprendi a duras penas, acredite em mim. Né? Porque às vezes você pode achar que você está interessado quando na verdade você é um cara controlador. Ou seja, você quer conclusões. Por quê? Porque no final das contas você não quer ter o trabalho de abrir o que você está pensando para o outro, para que ele responda, ele entre em contato com a sua dúvida, talvez seja uma dúvida desagradável. Ok? Poxa, amor, eu não sei se aquele momento você quis dizer tal coisa, ou se você estava com raiva, ou se você não disse a verdade. Poxa, por que você está achando que eu menti para você? Não tô perguntando porque eu tenho medo. Ou seja, perceba aqui que você, na verdade, abriu uma série de discussões, que dependendo do momento do relacionamento, vocês não estão com muita energia para lidar. Mas é necessário discutir, galera. Porque senão vocês vão começar a se fechar cada um no seu mundinho. Uma pessoa no mundo das suas conclusões e você no mundo das suas. E não existe nada pior do que você estar num relacionamento, não com o outro, mas com as conclusões que você tem com relação ao outro. Então, deem um jeito de conversar, abram espaço para essa comunicação. É difícil e quanto mais doer, melhor é. Já dizia minha avó, remédio que não dói não presta. Ok? Inclusive, mertiolate devia começar a doer de novo para você ter certeza que está sarando. Porque às vezes hoje em dia a gente passa mertiolate e parece que está passando água no machucado. Então, vamos daí, ok? Prudência e canja de galinha nunca fizeram mal para ninguém. Pessoal, hoje são esses os tópicos que a gente tinha para discutir. É uma aula simples, mas que vale ouro se você souber extrair o melhor dela. Agora, se você tem mais dúvidas, você quer falar comigo, você quer falar com a equipe, você quer conhecer os trabalhos do Instituto Januzzi Santucci, quer conhecer um pouco mais sobre a Escola de Relacionamentos, lembra do que eu falei? Olha nas nossas redes sociais, ativa as notificações, acompanha nosso trabalho e se você ainda assim tiver dúvidas, quiser conversar comigo, quiser contar seu caso, escreve para vinicius@jsinstituto.com.br. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar você, tá bom? Gente, só quero ressaltar que é muito bacana para mim estar aqui conversando com vocês. Cada aula que a gente tem, cada
vez que eu leio o e-mail, a gente está fortalecendo ainda mais esse projeto que nós temos dessa família do relacionamento diamante. Meu objetivo, como eu disse, o nosso objetivo da empresa como um todo, a Nube, a Ju, todo o nosso cast, é que você não apenas tenha um relacionamento feliz, mas que você consiga ter um relacionamento que te realize, porque esse relacionamento consegue extrair de você o melhor que você pode dar, tá bom? Então, eu aguardo o seu contato, te vejo na próxima aula e até lá, um forte abraço e eu desejo que você tenha um relacionamento maravilhoso. Tudo de bom, um beijo e eu me despeço esperando você no nosso próximo contato. Tudo de bom.